Olá! Para você que está aí do outro lado do vídeo, tudo bem? Gratidão pela oportunidade de estar aqui com você. Independente do horário, estamos todos bem, está tudo muito bem, certo? Eu sou Lizinho Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Aqui nós trazemos informações sobre terapias holísticas, medicina quântica. Algumas sugestões, vários exercícios, certo? Mas o que é medicina quântica? Né? Nós temos aí informações na internet, chove, né? De informações, certo? Mas se você colocar tudo e resumir, é uma única coisa: mudança de hábitos, né? Olhar para dentro, conhecer você internamente, interiorizar, né? Reforma íntima, certo? Reforma íntima, né? A gente já tem aquela coisa de reforma, de mudança, de desconforto, de poeira, de barulho, de quebra-quebra. É isso mesmo. Você pensou que eu ia dizer o contrário, né? Mas é isso mesmo, certo? Por quê? Porque são desapegos de crenças que não são suas. Então, é uma reforma, certo? É um despachar, é um soltar, é um desprender, entendeu? É um desamarrar. Então, dá trabalho. E muito trabalho, certo? Dói, no começo dói pra caramba, né? Porque você começa a descobrir que tudo que tem na sua vida, certo? É resultado das suas escolhas, de mais ninguém. Consciente ou inconscientemente, a gente semeia diariamente, não é? A gente planta diariamente, consciente ou inconsciente, certo? Mas é nossa responsabilidade. Então, por isso, quando a gente descobre isso, dói. Dói. Mas aí, quando você entra no caminho do despertar, você vê que faz parte da mudança. O barulho, o incômodo, a poeira, para depois você encontrar tudo lindo, maravilhoso, novo. A boa nova, não é? Mas vamos parar de lero-lero. Hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre um vídeo que eu assisti do Dr. Lair Ribeiro. Eu já sigo o Dr. Lair Ribeiro em algumas situações, inclusive temos vídeos aqui no canal trazidos pelas informações que ele nos dá, certo? E hoje eu vou falar sobre a diferença, né, da forma de você falar e ouvir. Nós temos aqui no canal, lá no playlists, né, 5 sentidos. Então, são vídeos que trazem para você informações específicas, cada vídeo, né? Um vídeo da palavra, um vídeo do ouvir, um vídeo do olhar, enfim, os 5 sentidos. Então, Jesus Cristo, às vezes, você que está chegando no nosso canal, escuta eu falar sobre Jesus Cristo, né? Mas, reforçando aqui, nós não falamos sobre religião, tá? A gente não sou adepta à religião, à nomenclatura, certo? Eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu entendi que ele, como ser humano que veio, como nós, veio nos mostrar, ser exemplo, certo? Do que já estava escrito há muito tempo. E que ele disse: sois capazes de fazer tudo o que faço e muito mais, né?
E hoje aqui cabe a questão que ele dizia: homens que têm olhos e não enxergam e têm ouvidos e não ouvem, né? Então, o Dr. Laí Ribeiro, ele fala aqui sobre a questão do ouvir. Que tem, por que eu trouxe aqui? Porque tem um relacionamento direto com aquele vídeo de pais e filhos. Aquele vídeo de fases do ser humano. Nós, como adultos, entregamos algo a uma criança, a um jovem, a uma outra pessoa, com uma intenção, com uma energia de proteção, de ajuda, de colaboração. E quem recebe com a energia da obrigação, do peso do que eu tenho que fazer. Tem que ser daquele jeito, mas eu poderia ter feito diferente, eu podia chegar e falar que eu tenho outra forma de fazer, não é? Só que aí, enfim, algumas crenças e padrões sociais, a pessoa recebe com aquele peso, armazena, né, com a insatisfação e ocasiona alguns desconfortos físicos, inclusive, não é? Então, aqui ele diz o seguinte: como falar para que a pessoa te ouça? Ouvidos de ouvir, né? Então, assim, primeiro, você tem que encontrar uma forma, você tem que ter um estudo, né? Uma pesquisa da pessoa que vai te ouvir, não é? Idade, que tipo de conversa você consegue chamar a atenção dela, certo? E aí, então, você vai fazer o quê? O que você vai falar vai chamar a atenção de quem está ouvindo, com consciência, com vontade de ouvir, não é? Não é como eu, por exemplo, e acredito que algumas outras pessoas, como mãe, né? Repetitivo. Fulano faz isso, fulano levanta, fulano leva um lixo, fulano, olha, leva um agasalho. Você fala, mas a pessoa não ouve. Ela não ouve. Ela escuta um burbulho. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro, entra por um buraco e sai pelo outro. Não é o que ela quer ouvir. Entendeu? Não chama a atenção dela. Ela já sabe. E ela vai fazer quando ela quiser fazer. E você repete. Aí você fica nervosa, não é? Te dá um desconforto. E para a pessoa também dá um desconforto. Porque você fala. E ela já falou. Você já falou, já ouvi, não sei o que, mas não faz. Porque não chama atenção, não é? Como professor, como líder de uma equipe, certo? Como pai, como filho, enfim, como irmão, como vizinho, como colega. Qual é a sua narrativa para conversar com outra pessoa, para que a pessoa te dê atenção e ouça de ouvir? Então, ele diz o seguinte: poder da comunicação, competência da ação. Então, a vida, ela é uma competência da ação. Como que você vive dentro de uma ação que você escolheu, certo? Então, nós ensinamos aqui a você estar sempre no verbo do presente, porque a gente vive no dia de hoje. Então, nós temos a ação no verbo presente, certo? Então, quando você é uma pessoa repetitiva, você não tem uma comunicação, um diálogo. É um monólogo. Você está falando sozinho, né? Você está falando com a pessoa, mas você está falando sozinho porque ela não está te ouvindo. Não é ouvindo de não ouvir, é não ouvir de não escutar o que você está falando.
certo? Então, o diálogo, você tem que falar com a pessoa aquilo que a pessoa deseja ouvir e não aquilo que você deseja falar. Entende? Então, assim, você tem que encontrar meios, caminhos, certo? Dentro do que a pessoa que você quer que ela ouça, que chame a atenção dela, para que ela consiga te dar atenção até o momento em que você consegue passar a sua informação. Se comunicar, ter um diálogo e não um monólogo, não é? Então, a técnica que ele ensina aqui é a técnica da metáfora, certo? Então, assim, o que é metáfora? No dicionário, palavra que indica uma intenção com outra palavra. Ou seja, por exemplo, a pessoa tem uma vontade de ferro. Nossa, aquela pessoa tem uma vontade de ferro. O que quer dizer isso? Quer dizer, entende-se, né? Que a pessoa tem uma vontade forte de fazer algo, de perseverar em algo, não é? Então, assim, metáforas. E ele usa bastante a questão de histórias. Então, você conta uma história para uma pessoa, pode ser uma piada, pode ser uma história da humanidade, pode ser uma historinha de quadrinhos, enfim, certo? Aí, a pessoa tá lá, no movimento dela, só que em determinado momento, aciona o gatilho da atenção. Opa, você falou algo dentro da história que chamou a atenção dela. E aí, ela vai virar a atenção para você. A partir dali, ela tem a sua atenção. Você termina a história e aquilo ficou gravado no consciente dela. E a partir dali, você pode dar o seu recado. Aí se torna uma comunicação, um diálogo. A pessoa para pensar no que ela ouviu você dizer, certo? E não fica repetitivo, fica funcional, direto e prático. Entende? E você vai ter um resultado maravilhoso, sem ficar cansado, sem ser um negócio cansativo, certo? Desgastante, frustrante. Entende? Então, todos esses desconfortos saem dessa comunicação, né? Para você ver como é interessante. O ser humano, ele é o único animal racional. Isso significa que é um animal pensante, que raciocina, certo? Que delega resultados, mudanças, invenções, certo? Mas, de um período para cá, não estou dizendo de 1 ano, 2, 10, estou dizendo de séculos, né? Deixou de pensar por algum motivo, por medo, por exploração, por discriminação, preconceito, certo? Que foram vivenciados pelos nossos ancestrais. E isso vem se arrastando de geração para geração, não é? E perdemos aquilo que a gente tinha de tão forte, que era a comunicação, o diálogo. No final do dia, sentar todos juntos, fazer uma refeição juntos, conversar sobre o dia, não é? Sentar à beira de uma fogueira,
certo? Ou sem fogueira mesmo, mas sentar ali num banco e ouvir as histórias dos adultos, dos idosos, vivências, experimentos, experiências que passavam para nós, que eram tão ricas, que são tão ricas, pedras preciosas. Nós perdemos esse hábito. Não importa o que foi que houve. O que importa é que nós estamos tendo a oportunidade de trazer isso para a nossa vida novamente. E como foi que isso aconteceu? Através do isolamento. Então vamos pensar sobre isso. Vamos tirar a beleza, a mensagem de dentro do caos, de dentro do medo, de dentro do desconforto, do desafio. Tem uma mensagem para nós e tem a beleza dessa situação, não é? Então, perdemos algo muito importante para o ser humano. E aí, a natureza, como sabedoria imensa, maravilhosa e divina e perfeita, certo? Deu um jeitinho de parar todo mundo para que nós possamos entender e resgatar essa coisa maravilhosa que é o diálogo, a comunicação, tete a tete, certo? E que hoje precisamos até de aulas, dicas, filmes, até estudos, para retomarmos essa função que nós tínhamos e que era tão bela, né? Então, fica a dica aqui para você hoje, tá certo? Então, veja bem, tem uma coisa aqui, né? Tem uma frase. Se não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você estará falando aos ares. Isso é bíblico. Procura lá nas escrituras que você vai encontrar, tá bom? E aí, se coloque na percepção. Percepção de que do que você passa não é o que a pessoa está recebendo. Então é um desgaste seu inútil. Bate e volta. Entende? Então coloque-se na percepção quando você diz algo. Como que a pessoa está recebendo? Com atenção? Com presença? Não está fazendo importância para ela? E você quer passar algo para ela? Lembre-se, você é um ser pensante. Pense. Mude a estratégia. Fica a dica por aqui hoje. Beijo enorme no coração de todos vocês. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.